O Vaticano, o epicentro da fé católica romana. Representando um sexto da população mundial, é uma das instituições mais antigas e poderosas do mundo. Seja como objeto de fé ou de polêmica. A mais recente e chocante envolve a participação desta ordem sagrada em uma das maiores conspirações da história. A igreja está se preparando para aceitar a vida fora do planeta Terra como parte da criação. De acordo com ufólogos, autoridades do Vaticano possuem o conhecimento de vida extraterrestre há séculos. Uma acusação tão explosiva e repleta de consequências que foi negada categoricamente por gerações de papas e cardeais. Mas e se ela for verdadeira? Acredita-se até hoje que nem tudo foi revelado. Hoje, vamos revelar os segredos extraterrestres que os muros desta cidadela religiosa podem esconder, incluindo admissões chocantes de membros do clero. E possíveis provas de vida extraterrestre supostamente ocultadas há séculos. Venha descobrir os segredos que o Vaticano guarda sobre alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vem a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre esses documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas. Expondo os maiores segredos do planeta Terra. 2 de abril de 2005. Após o segundo papado mais longo da história, João Paulo II morre. Ele é celebrado como um dos líderes mais influentes do século XX. 8 de abril, 6h03 da manhã. Horas antes do funeral de João Paulo II, um objeto voador não identificado é gravado por uma câmera de segurança observando a Basílica de São Pedro. Seria este misterioso objeto prova de uma ligação entre o Vaticano e a vida extraterrestre? Uma ligação que, segundo teóricos e historiadores, existe desde a fundação da Igreja. A possibilidade de a nave estar prestando homenagem ao Papa e ao seu povo é maior do que você imagina. Entre os segredos mais secretos da Igreja Católica está a crença em extraterrestres. Toruń, na Polônia, 1543. Nicolau Copérnico dá origem à astronomia moderna ao provar que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário. 5 anos depois, Giordano Bruno nasce em Nápoles, no sul da Itália. Bruno leva as teorias de Copérnico além, defendendo a existência de vida em outros planetas. Segundo a teoria de Bruno sobre o cosmos, os terráqueos não são as únicas pessoas no universo. A igreja não gostou muito dessa história. Em 1600, Bruno é condenado por heresia e queimado na fogueira. Ele é a primeira pessoa na história a ser executada pela Igreja Católica por crenças que incluem a possibilidade de vida extraterrestre. Mas Bruno foi sacrificado para cobertar um segredo que a Igreja supostamente esconde há 1500 anos? Aquela igreja acreditava que nós humanos fomos feitos por Deus como centro de tudo. Nós fomos os primeiros e os únicos, mas o universo é muito maior, existe muito mais coisa. Na verdade, possíveis ligações entre a fé católica e seres alienígenas são quase tão antigas quanto a própria religião. Objetos estranhos aparecem na arte cristã desde o século XV. Com frequência, os artistas colocam símbolos no céu, mas em alguns casos, eles parecem discos voadores. Uma pintura, a Madonna com San Giovannino, retrata a Virgem Maria em primeiro plano e San Giovannino ao fundo, olhando para o céu, e ele vê uma nave claramente visível na pintura. Na Idade Média e ao longo da Renascença, eles pegavam eventos do presente e os retratavam nas pinturas. Essas eram coisas reais que as pessoas viam no céu. No Milagre na Neve, temos um retrato de Jesus e Maria no alto, e abaixo temos o que podemos descrever
como uma frota de OVNIs ou discos voadores diretamente abaixo deles. O batismo de Cristo, pintado em 1710, mostra o que parece ser um disco voador iluminando Jesus. A crucificação mostra um par de supostos OVNIs. Seriam os objetos retratados nestas obras de arte registros de devoção religiosa? Ou evidência da ligação da igreja com espaçonaves e talvez com criaturas de outro planeta? Não, desculpa, isso não é um anjo alado, nem uma imagem de Deus. O que era aquilo 500 anos atrás, não sabemos. Os discos recorrentes na história da arte cristã são idênticos a registros e relatos modernos de OVNIs. Estariam os artistas retratando o que viram ou ouviram de testemunhas? E se os OVNIs são vistos com tanta clareza ao longo da história, por que a igreja nega sua presença? Estaria o Vaticano ocultando o conhecimento de vida extraterrestre? E só agora estamos descobrindo a verdade? É bem provável que algumas das experiências religiosas documentadas há séculos sejam, na verdade, de natureza extraterrestre. A seguir, o Vaticano investiga uma das aparições de OVNIs mais famosas de todos os tempos e rompe o silêncio sobre a verdade extraterrestre depois que restos mortais alienígenas são supostamente encontrados sob a igreja. De imagens de espaçonaves na arte cristã a objetos não identificados sobrevoando a igreja, a associação do Vaticano com fenômenos extraterrestres é antiga. Mesmo tendo executado defensores da existência de vida extraterrestre por heresia. Mas nenhuma ligação é mais forte do que o envolvimento do Vaticano em algumas das aparições de OVNIs mais famosas da história. Arquivo confidencial. A aparição de Fátima. 1917, o auge da Primeira Guerra Mundial. Portugal tenta manter a neutralidade no conflito global. O país é tomado pelo medo e seu povo busca um sinal do que está por vir. Em 13 de outubro de 1917, em Fátima, Portugal, ocorreu uma aparição de OVNI com mais de 70 mil testemunhas. Durante o evento, a chuva parou. Algumas testemunhas afirmam que as nuvens se abriram e o que foi descrito como uma nave em forma de disco desceu dos céus até a terra. De acordo com as testemunhas, 3 crianças se aproximaram do objeto e testemunharam a aparição de uma linda mulher. A visão também incluiria um veículo brilhante em forma de globo, derramando pétalas de rosas que desapareciam ao tocar o chão. De acordo com as meninas, a aparição lhes passou uma mensagem enigmática. Ao longo dos anos, elas afirmam que se tratava da Virgem Maria, mas é bem possível que tenha sido outra coisa. Aquela aparição, aquela visão, aquela entidade passou uma mensagem às 3 meninas. Era uma visão do futuro, uma profecia do futuro. A mensagem foi interpretada como um vislumbre de um futuro apocalíptico. Ela é repleta de espadas flamejantes e supostos demônios. Estaria o Vaticano escondendo o fato de que a mensagem é um alerta sobre uma invasão alienígena? Muitas informações a respeito de Fátima só vieram à tona no ano 2000. Até hoje, acredita-se que nem tudo foi revelado. Se realmente foi uma mensagem de outro planeta, um alerta, muita gente pergunta, não devíamos saber? Visões, luzes no céu, aparições e mensagens de seres estranhos. Relatos de possível atividade ufológica continuam surgindo em todo o mundo. E segundo especialistas, eles são investigados pelo Vaticano. Em 2011, um grupo de pessoas na Costa do Marfim, na África, viu uma luz no céu. E não era uma luz qualquer, era uma luz no céu em forma de losango. E ela era tão vívida, tão chamativa, que o grupo ficou hipnotizado pela luz. E isso mudou a vida deles. Recentemente, estas aparições não identificadas têm ocorrido com mais frequência. Peru, Brasil, Rússia e China, locais de alta atividade, relatam eventos que parecem tomar a forma de visões. Ao contrário de qualquer país, a Igreja Católica não tem fronteiras. São 1 bilhão e 200 milhões de seguidores espalhados pelo mundo.
uma gigantesca rede de olhos e ouvidos à procura do inexplicável. Foi isso que convenceu o Vaticano a admitir publicamente a existência de vida extraterrestre? Arquivo confidencial. Os embaixadores alienígenas do Vaticano. Nos arredores de Roma encontra-se Castel Gandolfo, uma propriedade satélite do Vaticano, usada como residência de verão do Papa e quartel-general dos astrônomos do Vaticano. Os dois grandes domos no telhado abrigam enormes telescópios que estudam os céus desde os anos 30. Os astrofísicos do Observatório do Vaticano se interessam pela questão da vida extraterrestre há um bom tempo. O Dr. Fionis, do Observatório do Vaticano, confirmou que é possível existirem inteligências extraterrestres. Em um universo tão grande, enorme, eu diria, com centenas de bilhões de galáxias e cada galáxia com 100 bilhões de estrelas, provavelmente com planetas ao redor de muitas destas estrelas, é possível que a vida tenha evoluído da forma como conhecemos na Terra. Existe evidência sólida de que o Vaticano esconde alguma coisa? Bom, existe. Nós temos o próprio Vaticano declarando que se a vida extraterrestre existir, ela faz parte da criação divina. Mas a evidência mais pública surge em novembro de 2009, quando a Academia Pontifícia de Ciências, o Departamento Científico do Vaticano, organiza uma conferência com mais de 30 cientistas e líderes religiosos em Roma. O assunto? Vida em outros planetas, sua possibilidade e suas ramificações. É como se eles erguessem um luminoso dizendo: os ETs são bem-vindos. Mas a maior bomba pode ser o que eles encontram abaixo do Vaticano. A seguir, um depósito de segredos do Vaticano que existe há 500 anos é aberto. E novas e chocantes imagens podem revelar a descoberta definitiva: restos mortais de um ser extraterrestre. O Vaticano nega a existência de extraterrestres desde a criação da Igreja. Mas recentemente, autoridades do Vaticano reconheceram publicamente a possibilidade de vida extraterrestre. Esta mudança drástica de política do Vaticano exige uma explicação. O que a Igreja sabe, ou o que ela descobriu que a fez abandonar uma opinião de 3.000 anos? A resposta pode ser encontrada nos arquivos secretos do Vaticano. São milhares e milhares de tomos guardados há bem mais de 1000 anos. É maior do que o Arquivo Nacional Americano. E de acordo com ufólogos, é aqui que o Vaticano mantém os relatórios das aparições de OVNIs investigadas, longe de olhares curiosos. Os arquivos secretos do Vaticano têm cerca de 96 quilômetros de prateleiras e mais de 32.000 arquivos. O que pode haver lá dentro? 1977. O presidente Jimmy Carter é um dos únicos presidentes americanos a alegar já ter visto um OVNI. Carter pretende divulgar toda a informação que o governo americano possui sobre a existência de alienígenas. Ele pede que a Biblioteca do Congresso levante dados sobre OVNIs junto a todas as fontes possíveis. Mas quando os contatos da biblioteca procuram o Vaticano, requisitando os arquivos que contenham evidência de vida extraterrestre, a Igreja se recusa. 2 vezes. Mas os segredos escondidos no Vaticano não podem ficar enterrados para sempre. Agora, novas evidências podem provar que o Vaticano está escondendo seres alienígenas do público. Arquivo confidencial. Os crânios alienígenas. Essa é uma história estranha. Em 1988 foi feita uma escavação embaixo da Biblioteca do Vaticano. E um dos membros da equipe encontrou crânios estranhos. Eram crânios alongados e estendidos, como nós imaginamos que sejam os crânios de um extraterrestre cinzento. As cavidades oculares grandes e inclinadas. O nariz e a boca relativamente pequenos. O crânio em forma de domo. As semelhanças entre sua estrutura e a cabeça de um alienígena cinzento, a forma de vida extraterrestre descrita por testemunhas com mais frequência, são óbvias. Mas por que haveria crânios sob o Vaticano? Se estes ossos falassem, que histórias contariam? Após a descoberta dos crânios estranhos, o Papa João Paulo e a Guarda do Vaticano suspenderam todo o acesso ao local.
o que o Vaticano está escondendo? E aqueles crânios foram levados aos arquivos secretos do Vaticano? A Igreja Católica teve 1.500 anos para recuperar corpos de alienígenas em suas investigações de aparições misteriosas. Estes crânios podem ser os restos mortais de extraterrestres que moraram no Vaticano. O Vaticano foi construído sobre as ruínas da Roma antiga. E embaixo do Vaticano há uma necrópole. Uma necrópole é um vasto cemitério. Então, pode haver crânios que datam não só do nascimento de Cristo há 2000 anos, como da própria fundação de Roma. Talvez a melhor conclusão tenha sido expressada por uma freira que disse: o que quer que estes restos mortais representem, eles foram enterrados pelos bons padres por um bom motivo, para serem esquecidos. Se as teorias se confirmarem, o Vaticano conhece intimamente os segredos por trás da presença extraterrestre na Terra. Mas eles planejam divulgar esses segredos ao público. A Igreja está se preparando, sem dúvida nenhuma, para aceitar a vida fora do planeta Terra, em outros mundos, como parte da criação. Mas se o Vaticano planeja revelar a vida extraterrestre no futuro próximo, qual descoberta a Igreja trará a público? E como o Vaticano lidará com estes seres alienígenas? Estas são questões éticas com as quais devemos estar prontos para lidar. O governo tem que pensar nessas coisas antes que aconteçam. Um evento global pode expor a verdade antes do que julgávamos possível. Nós vamos ver, talvez em breve, a descoberta de vida em Marte, ou de que já existiu vida em Marte. E o Papa, por necessidade, terá que aceitar essa vida como parte da criação. Quando a verdade extraterrestre for divulgada, a Igreja usará a oportunidade para converter mais fiéis ao catolicismo? Eles acreditam que Deus criou esse universo infinito, que nós não somos o único formigueiro do deserto. E o catolicismo estará na vanguarda como a religião mais aberta a novos fiéis. Se as teorias estiverem certas, o Vaticano pode conduzir não só a Igreja Católica, mas talvez toda a humanidade a um futuro compartilhado com uma sociedade extraterrestre.